Hoje, nessa live que eu faço aqui, que eu estou fazendo todos os dias, né? Que eu comecei a fazer. Hoje eu quero falar sobre o ego. E por que eu quis falar sobre o ego? Porque eu senti o desejo de falar sobre o ego, explicar melhor. Porque ontem eu fiz uma live que falava de ressurreição, mas na verdade eu entrei e falei muito sobre o ego. Eu dei o exemplo daquele anjinho, do demôniozinho. E aí, mais tarde, uma pessoa que eu amo muito me chamou e me pediu mais explicações sobre o ego. E eu percebi que eu já sei identificar direitinho quando é o meu ego. Eu identifico muito rápido mesmo, tá? Muito bacana. Mas a maioria das pessoas não conseguem identificar o ego. E todos nós temos ego. Ele faz parte de nós. A gente pode falar que ele é uma máscara, que nós podemos ter inúmeras personalidades. A pessoa pode até falar de personalidade, mas não é o ego mesmo. Nosso ego, ele é uma parte de nós que nós criamos. Eu falei um pouquinho ontem. E isso tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando dentro do livro Um Curso em Milagres. Hoje eu vou colocar um pouquinho também de como eu comecei a descobrir que o meu ego tinha um poder enorme sobre mim. E eu vou falar aqui o que o Curso em Milagres traz, o que seria o ego dentro do Curso em Milagres, ok? Então, o que é ego? O nada, mas em uma forma que aparenta ser algo. Em um mundo de formas, o ego não pode ser negado, pois só ele parece real. Então, aqui dentro do Curso em Milagres, que fala o tempo inteiro que nós estamos aqui sonhando que estamos no mundo das formas, e a gente se apega às formas. Na verdade, nós fomos treinados a nos apegar na forma. Desde pequeno, o nosso ego está sendo construído, ele foi construído desde muito pequeno. Quando os nossos pais olhavam para nós, os nossos professores, os nossos colegas, e davam características para nós, por exemplo, a Adriana é muito teimosa, Bom, estava sendo criado ali um pouquinho do meu ego. E eu comecei a acreditar, eu sou teimosa. E daí você faz uma outra coisa, ela é muito parecida com a mãe dela, olha, nossa, ela é assim. E é assim que o nosso ego é criado, foi assim que o nosso ego foi criado. E nós nos identificamos com esse ego. Eu, Adriana, principalmente, a minha amiga Abel, ela costuma dizer, de vez em quando ela brinca e fala que o sobrenome dela era Ego. O meu não era para ser Adriana, tinha que ser Ego, porque vai ser uma pessoa que se identificava com o ego. E eu fui ficando cada vez mais louca com esse ego, porque o ego, ele é a nossa partezinha que tem medo. Ele tem muito medo. Ele tem medo da morte. Ele tem medo da vida. Ele tem medo da vida. Ele tem medo de ser menos bonito, menos rico, porque ele tem que ser mais. O ego, ele tem que ser mais. Ele quer ser mais o tempo todo, mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais tudo. E aí a gente entra nesse conflito mental aqui, porque a gente não consegue ser tudo o tempo inteiro. E como a gente não vive só no nosso ego, a gente vive também no condicionamento mental de outros egos. E isso vem de muitos anos, é só a gente pensar. Jesus foi um exemplo de uma pessoa que não se identificou com o ego. Ele não se identificou com o ego hora nenhuma. Ele simplesmente estava aqui, vivendo um dia de cada vez. Mas a maioria de nós se identifica com esses personagens que vão surgindo na história da nossa vida aqui, nessa vida que a gente acredita, porque o livro também diz que não existe, que é tudo um sonho. Mas a gente acredita nesse sonho. E acreditando nesse sonho, a gente acredita mais no ego do que na única realidade que existe, que é a realidade do amor. Então o livro vem e fala mais um pouquinho,
Não há definição para uma mentira que sirva para torná-la verdadeira. Nem pode haver uma verdade que as mentiras efetivamente ocultem. O ego não existe. Nós criamos o ego, nós nos identificamos com o ego. A gente vive ouvindo a voz desse ego, mas ele não existe. Ele tem medo da morte porque ele vai morrer. Quando nós começamos a nos desidentificar do nosso ego, que é o trabalho que eu faço em mim, primeiro eu faço em mim. Eu tive que fazer muito em mim. E depois é que eu começo a ajudar pessoas, depois que eu já sei. Então, hoje o meu ego, ele existe, ele tá aqui. Mas ele não tem a força que ele tinha 5 anos atrás. Hoje eu tô mais serena, eu tô mais tranquila, eu tô mais pacífica. E através disso eu consigo ouvir melhor uma outra voz que também fala em mim. Que o livro chama essa voz que fala por Deus de Espírito Santo. Mas durante os 40 anos da minha vida, eu posso afirmar que eu ouvia 80%, 90% do meu tempo hábil, do tempo que eu estava acordada, sonhando aqui, eu ouvia a voz do ego. Então, por isso que eu era uma pessoa que tinha muitos conflitos. Os meus relacionamentos eram muito conflitantes, porque o ego, ele quer sempre ter razão. Então, eu era uma pessoa que eu tinha que ter razão. Eu era uma pessoa que, se eu não tivesse a razão, aquilo me doía, aquilo... eu perdia o ar. Hoje, eu não quero ter razão. Não faço questão nenhuma de ter razão. A única coisa que eu quero é me manter em paz. E manter-se em paz é uma decisão. Quando eu tomo a decisão de me manter em paz, eu já me afasto muito do ego. O meu ego fala aqui comigo. Mas você vai ouvir isso e não vai falar nada? Não, eu não vou falar nada. Às vezes eu até coloco o meu ponto de vista, mas quando eu preciso colocar meu ponto de vista, eu faço de tudo para colocar ele de forma amorosa. O ego não sabe o que é amor, porque o ego, ele odeia o tempo inteiro. O tempo inteiro, o ego é aquela voz que nos diz que nós estamos correndo perigo, que nós estamos sendo atacados. Olha, você precisa fazer algo. Você viu o que o outro te falou? Você vai aceitar isso? Isso é um desaforo. Eu comecei a perceber muito nítido essa voz que falava em mim e que fazia eu ter atitudes que daí a pouco eu me arrependi e pensava, gente, por que eu falei aquilo? Eu quero tanto viver em paz. Por que eu não consigo viver em paz? Até chegar o momento, eu comecei a estudar, eu comecei a ler. E assim, foi tudo muito sozinha. Eu não tinha, na minha época que eu comecei a buscar isso, não tinha YouTube, não tinha Instagram, eram livros mesmo. Ou eu buscava em livros, ou eu buscava em livros. E a maioria das pessoas que eu convivia também estavam ali perdidas. Inclusive o livro até nos chama de crianças que acreditam estar perdidas, mas nós não estamos perdidos. No momento em que eu me disponho a acordar, a despertar desse sonho, a começar a olhar para o ego, a começar a compreender, tá bom, é só o meu ego, tá tudo bem, eu não preciso ouvir a voz dele, aí as coisas começam a acalmar dentro de nós. Você consegue, na verdade não é dentro de nós, é dentro da mente, porque a gente experimenta a vida aqui na nossa mente, tudo aqui, ó. E aqui dentro da nossa mente a gente interpreta as situações, interpreta as pessoas e projeta nossas interpretações do lado de fora. E está todo mundo fazendo isso. E é por isso que hoje eu consigo olhar para o outro, quando o outro faz algo que me incomoda, e saber que se me incomodou, está em mim. Se eu me sinto incomodada, está em mim, eu tenho que olhar aquilo em mim. E
para ser bem honesta, eu quase nunca tenho sentido incômodo. Porque à medida que você vai se desapegando do seu ego, o meu ego continua falando, ele fala muito. Eu só não dou atenção para ele mais. Ele fala, às vezes eu falo, ai, tá tudo bem, falou, não sabe o que tá falando, e vou ressignificando o que o ego vai falando para mim. Então, à medida que eu não dou ouvidos pro ego, eu dou o espaço para que a voz que fala por Deus em mim me mostre o que é real. Porque se o ego é uma ilusão, existe o que é real. E o que é real é o amor de Deus. O que é real é a voz que fala por Deus em nós. Então eu vou tentar falar um pouco mais durante a semana sobre o ego. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui para mim, podem deixar, assiste o vídeo, deixa a pergunta que eu vou tentar ir montando. Quais são as suas maiores dúvidas? Como que eu faço para descobrir a hora que o ego está falando, a hora que o espírito está falando, a hora que eu estou conectado com a consciência? Aí você vai deixando aí as suas perguntas, que eu vou ir dentro, tá? Do que eu dou conta, do que eu sei, porque eu não sei tudo. E hoje também o livro trouxe isso para mim. Não preciso saber tudo. Na verdade, eu não preciso saber nada. O livro diz o seguinte: eu não preciso saber e nem fazer nada. Eu posso só deixar que a voz que fala por Deus em mim tome as rédeas dessa minha experiência. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiser deixar, pode deixar que eu vou ir tentando. Que talvez, igual a moça que entrou em contato comigo ontem, ela queria isso, que eu falasse melhor quem é o ego, que ego é esse, como é que eu faço para me desconectar do ego. Então, no primeiro momento é isso, o ego é aquela voz que fala o tempo inteiro, que, tem 3 características muito fortes que são do ego. Toda vez, por exemplo, agora um monte de gente vai estar me assistindo aí e vai estar procurando defeitos em mim. Ah, mas o cabelo dela não tá legal. Olha, ela colocou filtro. Olha, é o ego. O ego é aquela parte em nós que critica, que julga e que compara. Critica o outro, critica nós mesmos, julga o outro, julga você mesmo, julga nós mesmos e compara. Ah lá, olha, o nariz dela de repente é mais bonito que o meu. Não, o nariz dela é feio, o meu nariz é mais bonito. Isso tudo é o ego. E o meu existe aqui. Só que a hora que ele fala em mim, eu não dou a mínima atenção para ele. Eu olho para Adriana, eu gosto muito de colocar, né, na terceira pessoa, por isso eu olho para Adriana fazendo aqui esse vídeo, essa live, e para mim tá tudo bem. A Adriana tá com umas ruguinhas, ela tá, o corpo dela tá envelhecendo. Eu olho, tá, tem umas ruguinhas e tá tudo bem. Não tem mais aquilo de olhar e ficar o tempo inteiro me criticando. Não, o ego me critica, eu falo, tá tudo bem, é o que eu sou, tá tudo bem, é desse jeito que eu estou mesmo. Coloquei um filtro porque eu acho lindo o filtro, eu adoro, queria estar sempre bronzeadinha assim, mas eu faço sem filtro também. Faz a mínima diferença na minha vida. Hoje eu entendo quem eu sou realmente. Eu sou o ser, eu sou eterno, eu sou perfeito, eu sou luz, sou fractal do amor, eu sou fractal de Deus, eu posso tudo, eu sou filha do Criador, mas eu posso tudo não aqui, nesse mundo de ilusões, eu posso tudo quando eu estou em Deus, e eu, 90% do meu tempo, eu estou em Deus. Então, comecem a prestar atenção, porque é mais fácil ouvir a voz do ego realmente do que ouvir a voz que fala por Deus em nós. Quando você começar a identificar quem é a voz do ego, que é essa voz que está sempre buscando conflito, criticando, buscando confusão, julgando, comparando, é a voz do ego. E aí, a hora que você começar a ouvir e não dar ideia mais para a voz do ego, você vai estar voltando para o que você é, que é a pura paz. Eu nem imaginava que era possível a Adriana ser pacífica. E olha, 90% do tempo dela, 95% do tempo dela, tem dia que até 100% eu consigo
é conectada ao ser, que é pura paz, que é puro amor. O ego continua aqui. Eu não quero que ele morra, porque ele serve para algumas coisas também, mais pra frente eu vou falar. Ele não é totalmente do mal não, tá, pessoal? Ele não é totalmente do mal. Muitas vezes o ego vai nos ajudar a sair de situações perigosas, porque ele entende muito bem disso. Então, continuem aqui comigo, assistindo. Tá muito gostoso, as pessoas vão lá, assistem depois, deixem os seus comentários. Eu tô amando e sou muito grata por isso. Espero poder estar ajudando um pouquinho para que vocês encontrem essa paz que eu venho encontrando, tá bem? Boa noite, muito obrigada, fiquem na luz.